Vamos dar uma passada aqui naqueles dois algoritmos da chamada árvore geradora mínima, né? Então vamos só relembrar o conceito de árvore, né? Árvore é um grafo não dirigido acíclico. Então tem duas informações interessantes aí. Pelo fato de não ser não dirigido, significa que esse grafo ele não apresenta ali direcionamento em suas arestas, ou seja, eu não tenho um arco, eu tenho aresta. E o fato dele não ser conexo e acíclico, né? Conexo significa que, dado qualquer dois vértices, eu consigo achar um caminho ligando eles. Essa aí é uma definição de conectividade. E a terceira propriedade é acíclico, ou seja, eu não fecho ciclos. O que são ciclos? São caminhos fechados, que começam em um vértice, visita outros vértices, passando por um conjunto de arestas e retorna no mesmo vértice. Então, essa é a definição básica de árvore. Um grafo não dirigido, conexo, ou seja, dado qualquer par de vértices, eu consigo achar um caminho ligando-os, e acíclico, ou seja, não tenho caminhos fechados. Árvore é essa a definição de árvore, tá? Vocês vão ver depois na literatura e algumas aplicações, árvores dirigidas. O que é uma árvore dirigida? Uma árvore onde eu ponho direcionamento nas arestas e passo a ter arco. Tudo bem. Principalmente em encaminhamentos, como busca de caminhos mínimos, etc., como a gente vai ver depois. Mas a árvore, o conceito de árvore é essa. Né? Então, o conceito de árvore é: eu vou ter um grafo não dirigido, conexo, acíclico. Isso é a definição de árvore. Bom, dado um grafo qualquer, eu posso obter uma árvore a partir dele. Eu posso obter um subgrafo dentro dele que forma uma árvore. Isso é possível, tirando arestas e etc. E aí eu obtenho uma árvore. Só que eu quero uma árvore especial. O que é essa árvore especial? Se os vértices desse grafo forem valorados, ou seja, os vértices desse grafo forem associados a pesos, que pode significar N coisas, distância, tempo de processamento de pacotes, tempo de caminho de pacote, latência, N coisas diferentes, quantidade de saltos ou hoops entre um data center e outro. Digamos que eu tenha dois data centers, uma rede de data centers, e eu tenho links ligando esses data centers, e dentro desses links contém roteadores, e aí eu posso ter ali o ping, o tempo de ping, o tempo de vida de um pacote, N coisas, galera, que a gente pode modelar uma solução como essa. Por exemplo, estações de metrô e o tempo médio de viagem entre as linhas que ligam essas estações. Tem várias soluções do nosso dia a dia que eu posso descrever como sendo um grafo. Tá? Só que eu quero obter uma árvore a partir desse grafo que a soma desses pesos seja mínima. Então, nesse caso, eu não quero obter qualquer árvore, eu quero obter a chamada árvore geradora mínima, porque a árvore geradora é uma árvore que eu obtenho do grafo. A árvore geradora mínima é aquela que a soma dos pesos das arestas seja mínima, seja a menor soma possível dentro do grafo. Um grafo ele pode ter diferentes árvores geradoras mínimas? Pode, mas todas vão ter o mesmo peso total. O que é o peso total de uma árvore? É a soma dos pesos das arestas que compõem a árvore. Ok? Então, se eu tiver uma árvore e fizer a soma dos pesos que compõem das arestas dessa árvore, eu vou ter o peso total da árvore. Se esse peso total for o menor peso possível, então eu tenho uma árvore geradora mínima. Do mesmo grafo, eu posso ter árvores geradoras mínimas diferentes? Posso. Até porque pode ter situações em que eu tenha mais de uma aresta saindo, conectando vértices diferentes com pesos iguais. Ou vértices diferentes com pesos e arestas com pesos iguais. Né, como nós fizemos no exemplo quando nós vimos esse conteúdo. Eu tenho duas arestas que podem ser selecionadas. E aí eu opto pela primeira, ou opto pela segunda. Vai da forma como eu vou implementar o algoritmo. Pela ordem com que as arestas foram empilhadas na lista, ou sei lá, por alguma ordenação que eu aplique na lista. Tá? Lógico, respeitando o conceito de árvore.
Vimos dois algoritmos e hoje eu vou revisar esses dois algoritmos com vocês e vou passar uma lista de exercícios para vocês resolverem e me enviar. Ok, pessoal? Vimos dois algoritmos. O primeiro algoritmo foi o algoritmo de Kruskal, o segundo algoritmo foi o algoritmo de Prim. Tá? Em ambos dois algoritmos, nós vamos aplicar os passos desses algoritmos para, dado um grafo de entrada, eu obtenho como saída a AGM desse grafo ou a árvore geradora mínima. Lembrando para vocês que o conceito de algoritmo. Algoritmo é um conjunto de passos discretos e bem definidos que eu vou aplicar para resolver um problema. Isso é um algoritmo. Pode virar pode ser implementado dentro de uma linguagem de programação? Sem dúvida nenhuma, tanto que ele é. Nós usamos inclusive um simulador aqui mostrando para vocês a implementação deles. E de fato é implementado em soluções do dia a dia, tá, pessoal? Então eu vou revisar aqui com vocês o algoritmo de Kruskal e vou deixar um exemplo de implementação dele, de aplicação dele, e o algoritmo de Prim também, tá? Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui o meu risca aqui, meu lápis. Então o primeiro algoritmo que nós vamos ver é o chamado algoritmo de Kruskal. Qual é a definição dele? Cria uma floresta. O que é uma floresta? É um conjunto de árvores, tá? No nosso caso aqui, eu vou pegar o grafo original e é como se eu pegasse o grafo original e só vou manter os seus vértices. E cada vértice desse seria uma árvore, e é uma árvore. Se eu pegar um vértice único, pessoal, é uma árvore. Porque ali naquele vértice único eu tenho um grafo conexo, eu tenho um grafo não dirigido e acíclico. Está ali, um vértice único. Então isso compõe para mim uma floresta. Sendo que cada vértice do grafo é uma árvore distinta, como está descrito aqui na definição. Cria um conjunto S contendo todas as arestas do grafo. Então, o algoritmo de Kruskal, como eu falei para vocês, ele é orientado a arestas. Ou seja, eu começo a ver as arestas. Enquanto S não for vazio, ou seja, esse conjunto de arestas disponíveis para serem incluídas na árvore geradora mínima, faça. Remova uma aresta de custo mínimo, ou seja, então eu vou pegar as arestas e ordenar elas pelo custo de cada uma. Se esta aresta conecta duas árvores diferentes, então adicione ela à floresta combinando duas árvores numa única árvore. Então, inicialmente eu vou ter vértices, coloco arestas, conecto dois vértices. Depois eu vou ter dois vértices conectados e um vértice soltinho. Esses dois vértices conectados é uma árvore, aquele vértice solto é outra árvore. E aí eu posso trazer uma aresta e conectar esses caras. Eu vou montando a árvore geradora. No entanto, se ela não conectar duas árvores diferentes, descarte a aresta. O que não está explícito nessa definição aqui do algoritmo do nosso livro-texto, que é o livro que nós utilizamos, é o fato de que, se ela conecta, como é que eu posso dizer que uma aresta pode conectar duas árvores diferentes? Ela só pode conectar duas árvores diferentes se ela mantiver a árvore como sendo árvore. Ou seja, se eu trouxer uma árvore, uma aresta que conecte duas árvores, mas a árvore geradora mínima deixa de ser árvore, em que situação ela deixaria de ser árvore? Se eu fechasse ciclos ou fechasse caminhos. Então eu não posso conectar, então eu descarto essa aresta e esvazio e vou tirando ela da lista S. Então eu sempre vou ter essa lista S ou conjunto S de arestas, que eu vou chamar de como lista de, alguns autores chamam de franja, tá, pessoal? É uma lista onde eu sempre vou e pego a que está na cabeça da fila, que vai ter a menor aresta, vai ter o menor custo. Testo, posso inserir? Posso, então insiro, ela já saiu da lista. Não posso, descarta, ela saiu da lista, tá, gente? Então vamos lá. Eu vou imaginar que eu tenha esse grafo, nitidamente não é uma árvore, porque eu tenho caminhos fechados, tá? Eu tenho ciclos, vários ciclos inclusive, dentro desse grafo. É um grafo valorado, ou seja, as suas arestas têm peso, tá? E o que a gente faz? A gente cria uma lista de arestas, como está aqui, ó. E essa lista de arestas é ordenando as arestas em ordem
de acordo com o custo, do menor para o maior, tá, pessoal? Então, reparem que aqui eu tenho uma lista, as minhas arestas estão aqui, ordenadas pelo custo. Reparem que quando eu tenho arestas com pesos iguais, com custos iguais, como esses aqui, ó, por que eu botei a aresta 5, 4, que liga o vértice 5 ao vértice 4, primeiro que liga o vértice 8 ao vértice 6 ao vértice 8? Simplesmente pela ordem que eles apareceram, tá? Eu poderia inverter isso aqui, eu poderia ter primeiro a aresta de peso 2 que liga o vértice 6 ao vértice 8, e depois a aresta de peso 2 que liga o vértice 5 ao vértice 4. E aí vou obter uma árvore geradora mínima diferente no final, mas cujo custo total continua sendo mínimo, entenderam? Então, de acordo com a forma como vocês vão implementar a aplicação desse algoritmo, ou seja, a computação lá na hora de construir o algoritmo em uma linguagem de programação, vocês vão definir qual é a ordem com que eu vou montar. A ordem é ordenada de menor custo para maior. Agora, se eu tiver duas ou mais arestas com o mesmo custo, qual vai ser a subordem aí? Não sei. Aí vai ser uma definição que vocês vão ter que trazer. Bom, ordenei, está aí a lista ordenada. E aí eu olho para essa lista e trago a primeira aresta de custo 1, que é a que liga o 3 com 6. Então está aqui destacado, inclusive, eu trago aqui e ligo o vértice 3 ao vértice 6, que é justamente essa aresta de custo 1. Então esse cara aqui, ó, saiu da minha lista. Aí eu olho para a lista agora, eu tenho quais são as duas próximas que eu tenho? 2 e 2. Então eu vou trazer esse cara aqui, eu vou tirar ela da minha lista, que vai ligar o vértice 5 ao vértice 4. Continua sendo uma árvore, ok, pessoal? Liguei esses dois caras aqui. E aí eu trouxe ela para cá, tá? Tá ali ligada. Aí a próxima que eu tenho é essa que liga o vértice 2, que liga o vértice 6 ao vértice 8. Vamos olhar aqui, 6 e 8, não fecha loop, não fecha ciclo, quer dizer, então eu posso trazer para a minha árvore. Depois eu tenho a de peso 4, que liga o vértice 1 ao vértice 2. Se eu seleciono e coloco ela na minha árvore, ela não vai fechar ciclo, então eu trago ela para a árvore. Aí eu olho para a minha lista. Eu tenho agora a que liga o 4 com 8. Já vou tirar ela da minha lista, independentemente se eu vou usar ou não. Se eu pegar o 4 com 8 aqui, não fecha o loop com ninguém. Depois vamos ver se eu estou fazendo certo, tá, pessoal? No final aqui do exercício. Então, liguei aqui. Oh, caramba. Capacidade de fazer uma linha reta aqui é complicado. O 4 com 8. Bom, vamos para a próxima, que é essa 5 e 6 com peso 6. Que liga o 5 ao 6. Reparem aqui, pessoal. Se eu uso essa aresta aqui, ó, 5 com 6, eu vou fechar um ciclo. Então eu vou descartar essa aresta. Tiro ela da lista, descarto ela. Porque se eu uso ela aqui, ó, eu vou fechar um ciclo e aí eu não tenho uma árvore mais. Ok? Vou para a próxima. Peso 7, aresta que liga o 3 com 5. Bom, se eu uso a aresta com 3 e com 5 aqui, ó, o que acontece? Vou até marcar aqui para vocês verem. Fecha um ciclo. Vou descartar, não vou utilizar. Depois a próxima aresta é a aresta que, com peso 7 que liga o 4 com 7. Vamos colocar temporariamente ela aqui. Bom, não fecha os ciclos. Então eu posso manter ela na minha árvore. Vou para a próxima aresta, que liga o vértice 1 ao vértice 3 com peso 8. Se eu usar essa aresta aqui na minha árvore, também não fecha o ciclo. Então deixo ela na árvore. A próxima aresta é a que liga o vértice 2 ao vértice 4 com peso 8. Bom, aí pessoal, se eu trouxer essa aresta para cá, vamos deixar ela temporariamente aqui, eu fecho um ciclo, como estou destacando aqui para vocês. Ó. Então ela não entra na minha árvore, mas sai da lista. A próxima que eu tenho livre é a que liga o vértice 7 ao vértice 9, com peso 9. Não fecha ciclo. Não fecha ciclo. Beleza.
Depois, a que liga o vértice 8 ao vértice 9 com peso 10. Se eu uso essa aresta, eu vou destacar aqui para vocês, reparem que eu fecho um ciclo aqui, como eu estou marcando aqui para vocês. Ó. Então, não vou usar essa aresta e vou retirar ela da minha lista de arestas possíveis. Vamos lá. Vou pegar a aresta que liga o vértice 2 ao vértice 3 com peso 11. Está aqui. Se eu uso esse cara aqui, ó, não fecha a aresta. Não tenho árvore, fecha o ciclo. Então, descarto ela. E aí, eu vou usar a aresta que liga o 7 com 8. Se eu usar, fecha o ciclo. Então, não uso. Esvaziei a lista completa? Esvaziei. Então, a minha árvore geradora mínima está aqui destacada em vermelho. Reparem que todos os vértices do grafo original estão contidos nela, mas nem todas as arestas. Por quê? Essa árvore, ela tem geradora mínima, ela tem que ter um custo mínimo, mas continua sendo uma árvore. Tá? Então, a árvore geradora é uma árvore formada com todos os vértices de um grafo, e não necessariamente com todas as suas arestas. Tá? Vamos ver se eu acertei? Aqui tem um passo a passo, tá, pessoal? Para vocês aí. Eu fui destacando. Reparem que eu ponho os comentários. E está exatamente igual a que eu fiz lá. O peso mínimo dela, 37. Tá? Isso aí é aplicação direta do algoritmo de Kruskal. Tá? O algoritmo de Kruskal é muito interessante porque eu trabalho orientado a arestas, não orientado a vértices. Em que sentido? Eu pego as minhas arestas, ordeno as arestas de acordo com o peso, do mínimo para o maior, do menor para o maior, e vou inserindo ela dentro da árvore, conectando as árvores que compõem essa floresta, até que essa lista completa esteja vazia. Tá? Em alguns autores, como vai estar no PPT, lá eu sugiro parar quando todos os vértices do grafo original já estejam na árvore. Também atende. Mas numa implementação de algoritmo, mesmo uma implementação no código, é mais fácil olhar uma lista vazia. Mas tanto faz, tá, gente? O algoritmo é o mesmo, o conceito é o mesmo. Alguma dúvida aqui, pessoal, com Kruskal? Isso é trabalhoso, né? Quando vocês forem resolver exercícios, eu quero que vocês me destaquem exatamente isso aqui, tá, pessoal? Eu já vou responder aí o pessoal que botou no chat. Eu não quero que vocês simplesmente venham aqui, façam coloridinho aqui qual que seria a árvore geradora mínima. Que olhando, a gente já sabe, né, galera? Vocês têm que aplicar. Como é que vocês vão mostrar a aplicação? Fazendo uma tabela, fazendo uma execução exatamente como está aqui no Word, tá? No PDF que eu estou disponibilizando para vocês. Deixa eu lá ver quem perguntou. Tá, não era dúvida não, né? É o papo ainda lá do retorno, né? Então tá bom. Bom, alguma dúvida em relação a isso que eu acabei de falar para vocês, do Kruskal? Não, né? Então vamos lá para o Prim. Vou voltar aqui para a árvore geradora mínima, utilizando agora o algoritmo de Prim. Tá? O algoritmo de Prim, ele é um algoritmo orientado a vértice, não orientado a aresta como Kruskal. Tá? Então, primeiro, inicializar a árvore com o vértice do grafo escolhido arbitrariamente. Vocês vão escolher qualquer vértice. Tá? Enquanto a árvore não estiver completa, ou seja, tem a mesma quantidade de vértices do grafo original, faça. Introduza na árvore a aresta com menor custo formada pelos vértices da árvore atual e os vértices restantes. E aqui te usa aqui a terminologia franja para isso. Ok? E vou fazer isso até que todos os vértices do grafo original estejam inseridos na árvore. Basicamente, como é que funciona? Primeiro vocês vão escolher um vértice. Sei lá, vou escolher o vértice 1, que é o exemplo que eu fiz aqui para vocês. Tá? Escolhi o vértice 1. Ao escolher o vértice 1, eu puxo para dentro da franja as arestas que estão conectadas com o vértice 1. Tá? Quais seriam essas arestas? Aresta 1, 2 e aresta 1, 3, em ordem crescente de peso.
Então, primeiro eu coloco na franja a aresta 1, 2, depois eu coloco na franja a aresta 1, 3. Olha aqui o exemplo. Olha. Então, puxei o vértice 1 para ser o primeiro nó da minha árvore geradora mínima, eu puxo as duas arestas que estão conectadas a eles para dentro da franja, ou mais se tiver. Tá? E aí, seleciono a primeira aresta. Lembrando que eu estou sempre em ordem crescente de peso. Selecionei a primeira aresta, eu estou puxando para dentro da árvore geradora o vértice 2. Com isso, eu vou atualizar a minha franja com os vértices que estão ligados ao vértice 2. Tá? As arestas que estão ligadas ao vértice 2, que é a 2, 4 e a 2, 3. Sempre mantendo a ordem crescente de pesos. Então a 1, 3 está na cabeça da fila, a 2, 3, depois a 2, 4. Estão vendo? Bom, eu vou escolher ou a 2, 4 ou a 1, 3. Reparem a 1, 3, peso 8, e a 2, 4, peso 8. Por que eu não escolhi a 2, 3? Olha o peso dela, é 11. Tá? Poderia escolher tanto a 1, 3 como a 2, 4. Aqui eu fiz um exemplo diferente, escolhi a 2, 4. Ao puxar a 2, 4, eu puxo para dentro da minha árvore geradora mínima o vértice 4. E atualizo aqui a franja com a aresta 4, 7, 4, 2 e 4, 8. Olho para dentro da franja e seleciono a que tem menor custo, que é a 4, 5. Que é essa aqui. Ó. Opa. Que é exatamente essa aqui. Aí com isso eu trago quem? O vértice 5 para dentro da franja. E puxo para dentro da franja, o vértice 5 para dentro da AGM. E puxo para dentro da franja as arestas 3, 5, 5, 6. Tá? Seleciono a 4 e 8 porque na franja é que tem menor peso. E por que também selecionei a 4 e 8? Que o vértice 4 já está na árvore geradora mínima, mas o vértice 8 ainda não. Então trago ela para aqui, vejo que não fecha ciclo. Ao trazer o vértice 8, eu vou atualizar a franja, aresta 7, 8, aresta 8, 9 e aresta 8, 6. Se a aresta já estiver, eu não repito, tá, pessoal? Só vou inserir as arestas que não estão na franja. Olhando as arestas que estão na franja, a que tem menor peso nesse momento é a que liga o vértice 8 ao vértice 6 com peso 2. Está aqui, ó, que é a 8, 6. E aí seleciono essa aresta e logo trago para dentro da AGM quem? O vértice 6. Com isso eu vou trazer quem para a franja? A aresta 3, 6, ou 6, 3, a aresta 6, 5 e a 6, 8 que já foi utilizada, inclusive está fora da franja. Quem é que tem o menor peso agora aqui dentro da franja? A aresta 6, 3, com peso 1. Trago ela para dentro da franja, tá? A 6, 3. E aí, pessoal, o vértice 2, 3 está lá já, a aresta 2, 3 já está lá, a 3, 5 está lá também, ok? A 1, 3 também está lá já, então não atualiza nada. Só que, se eu for usar a 1, 3, fecha ciclo. Então, descarto ela. Se eu for usar 2, 3, fecha ciclo. Descarto ela. Se eu for usar 6, 5, fecha ciclo. Tá? Fecha um ciclo aqui, ó. Descarto ela também. Se eu for usar 3, 5, fecha um ciclo também. Assim só sobra quem? Essas três arestas aqui, ó. Dessas três, quem é que tem o menor peso? É a aresta que liga o vértice 4 ao vértice 7, tá, pessoal? E seleciono esse cara aqui, ó. Ao inserir o vértice 7, eu trago comigo a aresta 7 e 8, as demais que fecham o ciclo já foram descartadas, e a 7 e 9. Dessas duas, quem tem o menor peso? 7 e 9. E aí eu fecho a minha árvore geradora mínima. Por que o algoritmo para aqui? Porque eu já tenho na minha árvore geradora mínima todos os vértices do grafo original. Está aqui, ó, os vértices do grafo original, com um peso mínimo de 37. Tá? Se a gente voltar aqui na saída do algoritmo de Kruskal, o peso aqui, ó, 37. E aqui está a árvore geradora mínima. Um pouquinho diferente
que é a árvore geradora mínima encontrada pelo Kruskal, porque eu tomei naquelas duas arestas de pesos iguais, aqui eu tomei uma outra definição, tá, gente? Aqui no meu outro aqui, ó, inclusive está aqui, marquei para vocês, ó, Kruskal eu optei por essa, o Prim eu optei. Mas é a mesma árvore geradora mínima em termos de soma de pesos totais. A árvore geradora mínima é diferente. Tá? Isso aí eu fiz esse exemplo para ficar bem claro para vocês que dado um mesmo grafo, eu posso ter mais de uma árvore geradora mínima. Nada me obriga eu ter árvores geradoras mínimas sempre igual. O que vai acontecer é que a soma dos pesos totais vai ser mínima. Tá? O peso total é o mínimo e ambos têm o mesmo peso mínimo, que é 37. Você pode imaginar, por exemplo, se mostra uma rede de metrô, uma rede de ônibus, e aí eu tenho os valores mínimos entre eles, tá? Então, sim, são algoritmos muito fáceis de ser aplicados, com soluções bem diretas mesmo e bem fáceis de ser aplicadas, tá? Bom, eu vou deixar aí para vocês agora, pessoal, o exercício, que conforme eu falei, eu não estou bem para dar a aula inteira, estar sentado, eu tenho que movimentar. Tá todo mundo vendo a lista aí? Eu vou deixar para vocês uma lista de exercício com um conjunto de grafos valorados, como esses que estão aí, tá, pessoal? E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pratiquem tanto o algoritmo de Kruskal quanto o algoritmo de Prim. Para cada um deles, vocês vão desenvolver a aplicação. Não é sair colorindo arestas aqui não, pessoal. Tem gente que toda vez eu faço isso, toda vez tem aluno que vai e me faz a mesma coisa, inclusive em prova. Chega lá, sai pintando. Não, vocês vão montar uma tabela bem semelhante a essa que eu mostrei para vocês. Ah, professor, eu preciso repetir o grafo N vezes? Não, se você estiver fazendo na mão, não. O grafo está lá e você vai mostrando. Passo 1, a lista é essa, selecionei, vai descrevendo. Agora, vocês podem fazer como eu fiz no Word, né? Fica bem mais fácil, ou no Excel, fica bem mais fácil. Ctrl+C, Ctrl+V, e aí vocês estruturam o problema de vocês. Copia e cola aqui, recorta aqui a imagem do PDF e põe no documento lá e vai fazendo passo a passo. Prim, Kruskal. E aí, para validar o que vocês fizeram, vocês podem utilizar o Visual Go, que eu mostrei para vocês como vocês vão utilizar o Visual Go. Vocês podem validar utilizando o Visual Go para verificar se a solução de vocês é uma solução que está correta, está coerente. Só para quem não lembra do Visual Go, vou trazer aqui para vocês. Deixa eu só parar o compartilhamento e compartilhar o compartilhar agora com vocês aqui. Tá aqui. Tá? Esse aí é o site chamado Visual Go. Existem N soluções, tá, pessoal? Existem N soluções. Tem softwares para isso, tem softwares de matemática avançada. Inclusive no meu LinkedIn até botei um artigo bem interessante utilizando o Wolfram Alpha para COVID, modelos de propagação em rede, bem interessante. Matemática mais avançada, mas utiliza a teoria dos grafos. Aqui eu tenho várias aplicações diretas. Tá em inglês, pessoal. Não, você pode vir aqui, ó, mudar para o português, tá? Sem nenhum problema, ele tem tradução para o português, então vocês conseguem mudar bem. O que eu quero aqui é a árvore geradora mínima, tá aqui, ó, a árvore geradora mínima. Ele tem aqui alguns exemplos, vocês podem desenhar de cabeça, não lembro mais como é que funciona. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Clique no espaço vazio para adicionar um vértice. Arraste o vértice desse vértice, adicione uma aresta. Selecione mais para deletar um vértice, uma aresta. Selecione um vértice e para mudar o peso dele. Tá? Aqui vocês vão desenhar aqui dentro, tá, pessoal? Vai lá.
Dei Enter aqui, ó, peso 10. Cliquei, aí arrasto, a mãozinha aparece. Clico aqui, a aresta está selecionada aqui porque ela está tracejada. Peso 5. Botei um outro aqui, vou ligar esse cara aqui. Deixa o peso 2 mesmo. Esse cara eu ligo aqui. Enter. Peso, sei lá, 7. Clicar aqui no outro gráfico, no outro vértice, clico aqui. Enter. Peso 1. Sei lá. Clica aqui, liga esse cara aqui. Enter. Peso 20. Clica aqui. Liga o 2 aqui, consegue fazer uma bagunça aqui, tá, gente? Peso 9. Clico aqui. Liga esse cara aqui. Deixa peso 3 mesmo. Liga esse cara aqui. Deixa peso 5. Lógico que vocês vão fazer de acordo com o que está no exercício, né? Mas aqui eu estou fazendo de forma hipotética mesmo. Peso 6. Liga aqui, peso 1. Fiz o que eu tinha que fazer, John. Legal aqui que ele gera o JSON. Vocês podem armazenar. Por que esse JSON aqui? Porque tem outros softwares que trabalham com grafos que lê JSON para... Vou deixar aqui. Vou mostrar o JSON depois. Que utiliza esse JSON para poder processar os grafos, tá? Então, ó, aqui o JSON dele. Copiei. Tá aí o grafo aí montado aí. Então tá nosso grafo montado, tá? E aí eu posso utilizar aqui, ó, CruzCal, a chave geradora mínima. Tá ali computando a árvore geradora mínima. Pronto. Então, por exemplo, vocês vão usar o Visual Go. Depois eu vou estar subindo esse vídeo para vocês lá, tá, pessoal? Para quem tiver com dúvida. Vocês podem utilizar o Visual Go, tá aqui, ó, visualgo.net, que é super interessante para vocês poderem ver aí, ó, tá? Exemplo aí da árvore geradora mínima, para vocês poderem validar, né, o exercício de vocês, que fica mais fácil, inclusive, para vocês depois, fiz certo, vou lá e valido, que é chamado em inglês Mean Spanning Tree, tá? Só para te olhar o JSON, deixa eu fechar. Para ficar mais bonito vocês verem o JSON aqui. Aqui, ó. Aqui tá o formato, tá? O JSON é um formato em JavaScript Object, JavaScript Serialize. Então aqui, ó, liga os dois vértices, colocando os pesos, aqui tá o peso. Alguns softwares de grafos, tá? Leem JSONs, inclusive, e vai valer para vocês também, caso vocês forem desenvolver algum tipo de solução. Ligando grafos, muitas bibliotecas de grafo trabalham com JSON, tá? Python, NetworkX, que é uma ferramenta NetworkX, que é uma solução que trabalha com grafos também em Python, lê JSON como input para os grafos, para trabalhar, para aplicar os algoritmos e análise, tá, pessoal? Bom, e aí eu vou deixar para vocês então